E vamos honrar os nossos ensinamentos do PEFA, que diz que a gente deve, todo o trabalho espiritual deve começar e terminar no horário. Pontualmente. Isso faz com que a espiritualidade possa estar conosco. Então, agradeço a todos que já chegaram. Vamos esperar que entrem mais pessoas, mas a gente vai começar abrindo os nossos trabalhos agora, fazendo uma harmonização, para que a gente possa estar, né, inteiras aqui e desfrutar de tudo que o PEFOR pode nos dar, que o mundo de Deus pode nos dar. Então, vou convidar vocês para a gente fechar os olhos só por um minutinho. Vocês não precisam parar o que estão fazendo, mas apenas trazer a consciência para dentro do seu corpo. Só respirando, sem mudar nada, a gente só percebe como é que a gente está aqui e agora. Respira, se você pode, fecha os seus olhos e traz a sua consciência para dentro do seu corpo, que é o melhor lugar onde você pode estar agora. E aí dá uma checada no seu coração. O convite é que você leve a sua atenção até o centro do seu peito, nesse lugar onde pulsa o seu coração. E permita que o seu coração brilhe, expanda, que essa energia, essa luz, tome conta de todo o seu corpo. Que nós possamos estar juntos nessa manhã, em harmonia, em leveza. Então peço aqui a presença de Deus, do Guia, da Eva, do John, de toda a egrégora do PEFOR, para nos orientar, para nos conduzir, e que seja uma manhã leve e prazerosa para todos nós. Que assim seja. Assim é. Muito bem. A gente vai começar se apresentando, né? Eu e Roberta tivemos essa ideia de estar aqui juntas. Algumas pessoas nos conhecem, outras não. Então, eu sou Josi Vicente, eu sou psicóloga, sou facilitadora PEFOR e estou caminhando para me formar em Helper, que é um estágio mais avançado do PEFOR. Eu trabalho com pessoas, né, individualmente, tenho grupos de estudos, tenho grupos de meditação e amo o que eu faço. O PEFOR, para mim, é um caminho de vida. Na verdade, é um modo de vida. E quando a gente fala de PEFOR, muitas pessoas ficam em dúvida do que é. Então, conversando com o Roberto, a gente falou, vamos procurar esclarecer para quem não conhece o que é o PEFOR. Até porque é uma metodologia que é tão bacana e pouco conhecida. Então, esse é o nosso objetivo aqui hoje. Agora, a minha amiguinha vai se apresentar também. Eu sou Roberta, sou médica e agora também facilitadora do PESWORK. Sempre soube na minha vida que eu não faria medicina e a cardiopediatria por muito mais
do que eu já fiz. São 40 e poucos anos de exercício, amando sempre o que eu fiz. E eu honro demais esse lugar que eu ocupei durante a maior parte da minha vida, acredito. Mas sempre que eu quis, que eu pensava em aposentadoria, eu pensava que eu não queria parar. Eu não queria parar de trabalhar e também, muito importante, eu não queria parar de servir. E há 11 anos eu encontrei o patchwork na minha vida e comecei fazendo os estudos do patchwork e depois eu passei a fazer a formação. E no decurso da formação eu passei a ver que essa é uma possibilidade de me fazer feliz novamente, trabalhando e servindo. E eu falo servindo porque o patchwork, como a medicina, também é um serviço. E a opção de passar de uma coisa para outra é que a medicina, na minha especialidade, sempre foi com muita dor, presenciando muita dor, sempre correndo atrás do que o que a gente podia fazer, mas correndo atrás de uma doença. Enquanto que o patchwork me encantou porque ele faz mais ou menos o contrário. O patchwork faz com que a gente estude ferramentas, com que a gente adquira ferramentas para o não adoecimento. E isso, para mim, trouxe assim, um mar de possibilidades de estar ajudando pessoas a enfrentar os seus problemas, a lidar com as suas doenças e com a doença dos outros de uma forma saudável, de uma forma consciente. E o patchwork, para mim, é consciência. E a gente está na consciência, de fato, é muito importante. Então, foi isso que me encantou no patchwork, que me fez estar aqui, abrindo um novo ciclo na minha vida. Com a aposentadoria, eu pude fechar um ciclo profissional. E agora eu estou com essa live, que é a primeira vez que eu me apresento em público como facilitadora do patchwork. Eu estou podendo abrir um novo ciclo para mim, para estar a serviço. E é por isso que eu estou aqui, Josi. Bem-vinda! Estamos, né? É por isso que estamos juntas aqui. Isso mesmo. Mas então você começa me dizendo, e dizendo a todo mundo que está tão curioso para saber esse tema da nossa palestra. Finalmente, o que é isso? O que é o patchwork que encanta a Josi, que encanta e que encanta tantas e tantas pessoas por esse Brasil, olha aí, até no exterior também. Então, o patchwork, essa palavra patchwork, ela vem do inglês, né, que diz para a gente que são os passos do caminho, se a gente traduzir literalmente. Então, ela é uma metodologia que se baseia no início, a história, né, começou com Eva Pierhart. A Eva Pierhart era uma austríaca e ela veio para os Estados Unidos e ali, desde lá da Áustria, ela vinha sendo trabalhada como um canal por onde essa entidade que se chamou, ele se chamou de guia, e que na verdade a gente sabe que não é uma entidade só, ela canalizou várias conferências. Eles estavam juntos, Eva
dando passagem para o guia, e aí elas fizeram várias conferências para grupos de pessoas. Essas conferências, mais tarde, foram traduzidas e elas todas foram gravadas, elas foram transcritas, na verdade, não traduzidas só, depois foram traduzidas para as várias línguas. E esse material, ele é um material super rico e que se tornou palestras. Essas palestras, elas contam para a gente um método em que a gente pode se transformar. Então, o PEFOR é um método de autotransformação, que nos traz realização, que nos traz desenvolvimento pessoal, que nos traz crescimento. Então, num resumo bem resumido, isso é o PEFOR, né? Um método de autotransformação. Assim, a gente é muito grata a Eva, não é? A Eva, que contou com seu parceiro, John Pierre Rabos, e ela pôde compilar essas 258 palestras. É muita coisa. Foi um trabalho desenvolvido ao longo de vários anos. E tudo isso teve início em 1957 e durou até 79, quando ela faleceu. E a minha gratidão também vai para a pessoa que trouxe essa metodologia para o Brasil e que deu a oportunidade para todos nós de conhecermos e de podermos estar trabalhando com isso, que é a Aida Pushnik, uma grande pessoa, uma personalidade marcante e que trouxe tudo isso. E ainda mais, aqui regionalmente, a gente tem tudo a agradecer à nossa mestra Claudete Nóbrega, que também está conosco, que nos guia, que traz a guiança do guia para a gente, e que faz com que nos incentiva, e certamente ela tem uma grande parcela no meu entusiasmo em estar aqui agora. Então, tudo isso é muito bom, é muito bom. Josi, você falou em método de autotransformação. Você pode destrinchar um pouquinho mais, e aí eu já trago uma outra pergunta, que também fazem muita gente. Patchwork é uma terapia? Não. PEFOR não é uma terapia. Isso, embora o PEFOR utilize uma metodologia que também usa recursos da psicoterapia. Nessas palestras, um grupo de PEFOR, a gente estuda essas palestras, a gente faz exercícios, a gente faz meditação, toda essa guiança, ela já está dentro das palestras. A psicoterapia, ela para num determinado ponto. Ela trabalha conosco para que a gente possa resolver conflitos pessoais, conflitos internos, e isso o PEFOR faz também. Primeira parte, logo que a gente começa no PEFOR, a gente trabalha muito com uma coisa que nós chamamos de purificação. Ou seja, a gente vai trabalhar com as nossas crenças, com as nossas ideias errôneas, com os nossos conflitos, com as nossas dúvidas. A gente vai trabalhar muito com esse lado negativo que nós temos. Para quê? Para ir limpando isso. Isso a psicoterapia também faz. Mas o PEFOR que vai além. Ele também
é um caminho espiritual. Então, no que o guia conta para a gente na palestra, e na forma como ele nos explica, nós temos em nós também um eu superior. Né? Esse pontinho luminoso, essa centelha divina, com a qual a gente não está acostumado a ter um contato muito íntimo, né? E no PEFOR que a gente vai aprendendo a entrar em contato com esse nosso eu superior. Então, é ele que nos guia, que nos dá sustentação e suporte para fazer todo o trabalho de purificação, todo o trabalho que a psicoterapia também faz. Então, eu não posso dizer que o PEFOR seja psicoterapia. Ela é psicoterapia também, né? Ele utiliza alguns recursos da psicoterapia, da psicologia, melhor dizendo, e vai além, porque o que dá suporte para isso é essa nossa busca por Deus, né? Por essa centelha divina que existe em nós e que é a fonte de todo o universo. Então a gente tem essa conexão. Eu entendo, Josi, você falou em eu superior, e assim, eu confesso que logo que eu comecei lá atrás, no Passwork, eu achava que era uma terapia. E porque aquilo me ajudava. E me ajudava emocionalmente e espiritualmente. E assim, no início eu ficava sem entender, porque Calbeck dizia, a gente tem que encontrar esse lado negativo na gente. E esse lado negativo, eu tenho que confessar que é muito difícil da gente querer olhar para ele, da gente querer cascavilhar, não é? E muitas vezes a gente se depara e diz, não, isso não sou eu, essa não sou eu. Tem dias que eu me acordo e de repente eu estou fazendo e dizendo uma opção de coisa, eu digo, não, essa não sou eu. E o professor me ensinou a dizer, esta também sou eu. A gente vive nessa dualidade, a gente está nesse planeta de dualidade. E essa dualidade é intrínseca na gente. A gente é uma coisa e a gente é a outra. Só que a gente quer mais. A gente quer estar cada vez um pouquinho mais do lado positivo. Mas isso é uma coisa que eu sempre penso. Ninguém pode mudar aquilo que não conhece. E por isso eu entendo que a gente tem mesmo que ter coragem, respirar muito fundo e ir atrás dessas nossas negatividades, dessa tanta intenção negativa que a gente tem e que de repente, poxa, elas começam a aparecer quando você se liga nisso. Você diz uma coisa para uma pessoa e você diz, epa, o que é que eu estou fazendo? Por que eu estou fazendo isso? E isso que eu estou fazendo, quem está fazendo sou eu. Então, essa conexão, esse entendimento de que se quem está fazendo sou eu, é porque isso está em mim, não é no outro. E aí isso me traz a coisa da... Deixa eu aproveitar que você foi beber água, que é para eu poder falar sobre isso, que eu acho massa o que você está dizendo, Robertinha. Traz a autorresponsabilidade por a gente, isso, pela nossa vida, não é? Então, aí eu vou falando, colocar, né, isso que você está dizendo. Eu falei do eu superior, que é essa centelha divina, essa sabedoria dentro de nós. Você trouxe para a gente os aspectos do nosso eu inferior. Eu estou usando para vocês, passando algumas terminologias que a gente usa, né? Esse eu inferior, ele é
esse da negatividade. É a nossa parte egoísta, a nossa parte que não quer ter essa autorresponsabilidade, que não quer pagar o preço, né? E que quer tudo para si, que não quer dividir. Aí a gente olha para isso, a gente não quer ser isso, né? A gente não quer ter nenhum desses aspectos dentro de nós, mas a gente tem. Então, a gente acaba criando uma máscara para lidar com essas coisas e lidar com o mundo e lidar com a vida como se fosse o eu superior. Mas a gente apresenta o eu inferior também. E isso acontece porque a gente não tem, se a gente não cuida desses aspectos negativos, como o Roberto falou, se a gente não sabe que eles existem e cuida deles, e estuda eles, e olha para eles, e de alguma forma a gente integra eles à nossa personalidade, dizendo isso também sou eu, eles guiam a nossa vida e fazem uma bagunça, fazem o que quiserem, né? E a gente não tem poder de escolha, a gente não tem poder de decisão sobre ele. Então, qual é a importância da gente estudar esses aspectos? É a gente poder exatamente transformar, assumindo essa autorresponsabilidade que Roberta falou, transformar a nossa vida de acordo com o nosso desejo. A gente pode ter raiva, pode ter ódio, e a gente tem. Mas a gente pode escolher como é que a gente vai usar essa energia, né? Essa energia pode servir negativamente para destruir, mas ela também pode servir para ajudar a gente a crescer, a transformar, a criar de uma forma diferente. Na verdade, Josi, essa é uma energia só, né? Porque a energia é uma só. Ela pode ser direcionada de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Na verdade, o guia chega a dizer que energia é consciência, que consciência é energia. E isso é outra coisa que me encanta no Patchwork, é a gente poder ter consciência de quem a gente é. Porque só nessa consciência a gente pode, de fato, escolher. A gente faz escolhas o tempo todo no nosso dia a dia. Mas essas escolhas são conscientes? Quando eu escolho ir por aqui ou pegar aquele atalho, eu estou fazendo isso conscientemente? Será que eu conheço, de fato, aquele atalho? Aonde aquilo vai me levar? Então, acho isso muito básico para a gente poder criar a nossa vida com consciência. E essa consciência só pode trazer para a gente, ou pelo menos eu só posso falar por mim, naturalmente, mas essa consciência o que nos traz é tranquilidade, é paz. Acima de tudo, liberdade. Quando pela primeira vez eu entrei em contato com assim, o conceito de autorresponsabilidade e que eu fui entender de que se trata, o que é essa responsabilidade na minha vida. E eu fui ler e o guia me diz assim: todas as suas atitudes têm uma consequência. Aliás, isso é uma outra coisa que o guia usa muito. São as leis naturais, as leis espirituais. E o Patchwork é todo baseado em leis espirituais. A lei da causa e efeito, a lei do retorno. A lei que no Evangelho diz que a gente colhe o que a gente planta. A gente não pode colher outra coisa a não ser aquilo que está na semente do que a gente está plantando.
Então, voltando lá para aquilo que eu queria dizer, há 10 anos atrás, eu tive uma atitude com determinada pessoa que passou, eu estava chateada, eu estava aborrecida, eu estava preocupada com outra coisa, e eu nem me apercebi. Muito tempo depois, aquilo volta para mim. E eu não tenho nenhuma ideia da relação da causa e efeito daquilo. Mas, e realmente, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, é quase impossível a gente ir buscar aquela causa. Mas é importante a gente saber que se tem uma consequência, existe uma. E essa causa fui eu que criei. E aquela pessoa, ela está apenas reagindo. Isso é coisa dela. Ela, certamente que ela poderia reagir de outra forma. Mas isso é dela. A mim coube plantar aquela semente que gerou uma reação que agora está me prejudicando. Mas fui eu que plantei. Isso, Josi, me trouxe uma liberdade de saber que a minha vida foi construída por mim. E que hoje, o que não dá certo, o que não deu certo até agora na minha vida, não deu certo nem por causa de A, nem de B, nem de C. Deu por causa não deu certo por causa das minhas escolhas. Mas eu posso ter a tranquilidade de dizer, foram as escolhas que eu pude fazer naquela época. Foi o que eu soube fazer, foi o melhor que eu pude. E isso me traz assim, que bom. Eu sou senhora da minha Isso é muito legal o que você está dizendo, Roberta, porque ele coloca a gente num lugar de humildade, né? De aceitação também, do que é que a gente pode ser. Porque toda essa confusão é gerada quando a gente quer ser o que a gente não é. Né? E o convite do Peffer é para que a gente possa ser o que a gente realmente é. Então, a gente é o eu superior, é o eu inferior, é o eu máscara, e é muita coisa. E o objetivo é a gente poder integrar isso tudo e transformar a nossa vida em algo produtivo, em algo belo, né? Para nós e para todos. Esse é um convite. Então, o caminho da purificação, ele é um prazer. Você falou antes que é difícil a gente cascavilhar. E é mesmo. Mas quando a gente começa a olhar para dentro de nós e descobrir coisas e se dar conta da nossa verdade, né? Alguém pode dizer, você é muito agressivo. Isso dói. Mas eu posso olhar e dizer, é verdade, eu sou muito agressivo. E eu posso trabalhar para que isso se transforme. Isso não é um destino. Sou eu quem sou, né? Como o Robertinho falou. Sou eu que ajo de uma maneira agressiva. Então, como é que eu posso fazer para ir me transformar? E eu peço porque vai nos oferecer ferramentas para esse processo de autotransformação. Para nós que trilhamos esse caminho, né, para as pessoas que são buscadores espirituais, que não importa se tem uma vida difícil ou se tem uma vida fácil, mas sente que algo falta, né, que tem algo além. Esse caminho é muito especial, porque ele é uma necessidade. Né? É um prazer e é uma necessidade também, para que a gente possa ir evoluindo como ser humano na vida. Você falou essa coisa, Josi, essa frase.
que eu acho que está lá no fundo de todo mundo. Porque quando a gente olha para a gente, né? Quando a gente vê aonde a gente está, esse planeta maravilhoso, esse dom maravilhoso que Deus nos deu de uma vida, de mais uma vida, de mais uma possibilidade de crescimento. Lá no fundo, de alguma forma, a gente também sente que, poxa, eu posso fazer melhor. Eu posso ter uma vida melhor. A minha vida pode ser melhor. E o PESFOR é esse caminho para que a gente traga lá de dentro da gente, mais uma vez, na autorresponsabilidade. Não dá para ficar esperando que alguém me faça feliz. Não dá para ficar esperando receber de bandeja o que eu devo fazer e o que eu não tenho e o que eu não devo. Isso é a vontade do outro, o ponto de vista do outro. Então, eu volto para esse lugar da consciência, sabe, Josi? Que realmente me traz a satisfação, Sim. que é uma das consequências desse trabalho, é a gente poder ter satisfação na vida. Mas você falou em ferramentas, e eu sei que tem uma coisa que é difícil também de fazer, que a gente chama de revisão diária. Você pode explicar um pouquinho no que ferramenta é essa? Ela é difícil porque a gente não quer enxergar, né? Quando a gente começa, o guia orienta várias vezes que a gente peça para ver a verdade. A revisão diária é uma das ferramentas do PEFOR, que Robertinha falou. A gente faz um mapa. Isso é ensinado e todos os dias a gente repassa as, as situações, as circunstâncias que foram desagradáveis para nós. E aí tem um passo a passo que a gente vai anotando as nossas reações, como é que a gente reage a essas situações, o que a gente sente, e por falar em sentimento, isso é muito importante. A maioria de nós é muito racional e a gente esquece de... A gente não aprende sobre os nossos sentimentos. Então, essa revisão diária também vai ajudar a gente a estar mais atento aos nossos sentimentos. E aí, quando você vai anotando isso, porque o guia recomenda que a gente faça isso por escrito. Quando a gente vai anotando tudo isso, a gente vai tendo um mapa de nós mesmos, de como a gente reage às situações, daquilo que a gente sente, daquilo que a gente julga. Nós temos muitos julgamentos, muitas crenças que a gente desconhece. E às vezes você está anotando ali, pula uma coisa assim que você falava, ué, como Roberta disse, né? Eu que estou pensando isso, a gente nem sabia que a gente pensava. Então a gente tem esse mapa, torna uma cartografia para que a gente possa trabalhar nós mesmos. É uma das ferramentas imprescindíveis do PET. E a gente tem muita dificuldade de fazer, porque é isso. Quando a gente olha aquilo, não tem como negar que aquilo ali também somos nós. Você falou mais de uma vez na busca que o caminho que o PESFOR é um caminho espiritual, e na nossa busca por Deus nesse caminho. E aí, às vezes me perguntam também, o PESFOR é uma religião? E a gente diz que não, porque é o guia quem nos diz que não é uma religião. Religião tem
padrões, tem rituais. E o Password não tem nada disso. O Password tem ferramentas. É diferente. Não tem rituais. Não tem... E a busca final do guia não é a gente se salvar, a gente conseguir chegar a Deus, dado pela religião, dado pela nossa fé. Mais uma vez aqui, o guia traz a nossa autorresponsabilidade. Nós somos Deus, não é? Nós temos esse eu superior que é pura luz e que está no Evangelho. Jesus disse isso tantas vezes. Vocês podem fazer melhor do que eu, Jesus disse aos discípulos. Vocês podem fazer tão bem quanto eu. Está tudo dentro de vocês. Então, esse eu superior, a gente usa muito no Password essa figura de que ele é o núcleo da gente. Mas que a gente foi se afastando tanto desse eu superior, pelas mazelas da vida, por nossas defesas, por não acreditarmos e não aceitarmos as nossas negatividades, que cada negatividadezinha dessa vai fazendo uma capa e envolvendo esse núcleo, como uma cebola. E o Password nos ensina o caminho de volta. A gente tira a máscara, porque essa máscara é muito frágil, né? A máscara é muito frágil porque ela não tem nada de verdade. Então, a gente tropeça nela o tempo todo. Então, ele tira a máscara e a gente se defende porque a gente não quer se expor, mas ele vai tirando cada camada dessa defesa, mostrando a nós mesmos. Isso não é mostrar a ninguém não, gente. Na verdade, o Password trabalha muito em grupos. E sim, a gente divide isso com nossos parceiros de caminhada. A gente se desnuda nesses grupos, é verdade. E isso também é uma das coisas que precisa coragem. Não é fácil a gente ir soltando essas cascas, que muitas vezes a gente chama de pérolas. Encontrei uma pérola que estava ali incrustada tanto em mim, que eu nem sequer sabia que ela existia. De repente, a gente vê essa pérola e a gente pode soltar. Porque a gente também é muito apegado às nossas partes negativas. A gente também tem ganhos secundários com o nosso orgulho. A gente acha que a gente consegue muita coisa com um poder distorcido, com orgulho. Né? A gente tem tanta ilusão. E, no entanto, na hora que a gente começa a tirar essas cascas, elas vão mostrando o interior. E a satisfação que eu tinha falado antes está nesse encontro com o eu superior, que às vezes são só lapsozinhos, raiozinhos da luz, que a gente, consegue identificar. E aquela luz de Jesus ilumina tanto o coração da gente. Na hora que ela brota, que a gente vê, poxa, tá ali, é aquilo, é verdade, isso existe. Isso também sou eu. E aí a satisfação é muito grande. É bem importante isso que você está falando, né, Roberta? Eu quero só retomar e frisar essa questão do grupo, né? O Password, ele é uma metodologia que a gente
aprende e vivencia, mais do que aprende, que a gente vivencia em grupo. Então, uns dando suporte para os outros. E esse suporte surge de uma forma bem espontânea, porque a gente começa a ver que nós somos feitos da mesma substância, né? Aquilo que existe em mim também existe no outro. E isso vai diminuindo a separatividade. Isso vai nos aproximando mais um dos outros. Vai trazendo para nós uma integração. Então, o Pathwork, um dos assuntos, dos temas, né, que o guia fala e ensina muito para a gente, é sobre relacionamento. Né? No próprio grupo e do grupo para a vida, a gente vai aprendendo a se relacionar melhor, de uma forma mais afetiva, né, mais afetuosa. Então, tem muitos trechos em que ele ensina para a gente essa questão da gente poder assumir as nossas responsabilidades e buscar uma comunhão com os outros. Esse também é um dos objetivos da gente fazer esse caminho em grupo, porque o caminho feito individualmente, ele é muito mais penoso, ele é muito mais custoso, né? Nós damos suporte uns aos outros, nós damos essa alegria de poder estar juntos. E cada conquista, né, que a gente tem sobre nós mesmos, quando a gente consegue olhar a verdade sobre nós, mesmo que ela não seja agradável, ela nos traz essa satisfação que a Roberta fala, né? E aí o caminho se torna para nós leve e esperançoso. Traz essa esperança de que a gente pode, se melhorando, melhorar também. Eu amo esse aspecto do Pathwork, né? Ele me traz muita alegria cada vez que eu consigo superar, que eu consigo realizar uma travessia, isso se torna leve para mim, me traz mais vida. Porque uma das coisas, né, o Pathwork, ele é um caminho que a gente chama de espiral. Então a gente vai repetindo, a gente repete muitas vezes, o mesmo padrão. A revisão diária vai mostrar isso para a gente. Mas, quanto mais a gente vai repetindo e observando, usando o nosso eu observador, a gente vai aprendendo. E espiralando, a gente vai soltando. Aí a gente vai soltando. E a gente vai soltando. E em relação a isso que a gente está falando, Josi, dessa alegria, desses lampejos que a gente, no começo, a gente começa a ter sobre o eu superior, eu me lembro que o guia também nos fornece mais duas ferramentas que nos levam e que nos ajudam profundamente. Na verdade, uma delas é a prece. E a prece é essencial, porque a prece nos conecta diretamente com o nosso eu superior, apesar de, eu entendo assim, Josi, a prece, ela me conecta ao meu eu superior, de mim, do meu ego, da minha, da pequenez do meu eu inferior, para o meu eu superior, para pedir ajuda e suporte, porque a gente não dá conta de fazer tudo isso sozinho. Então, a importância da gente se conectar mesmo, e principalmente bem no início, quando a gente está ali acreditando que aquele eu superior existe. Eu nunca tinha ouvido falar nisso.
Eu nunca tive nenhum lampejo, será mesmo que ele existe? Mas o compromisso com o caminho, o guia traz isso como uma ferramenta mesmo. Olha, use a prece que você não vai se arrepender. É uma ferramenta que eu estou te dando, é uma ajuda, é um plus que eu estou dando para vocês nessa metodologia. E é a prece. Mas assim, e a gente subestima tanto o poder da prece, né? A gente subestima o tempo todo. Mas é na outra ferramenta que a gente... Só vou dar um pitaco nessa sua fala, Robertinha. Eu digo da importância, né? Sempre da gente poder fazer amizade com o mundo espiritual, né? Com o mundo de Deus. Então, poder fazer essa amizade é fazer. Carolina está perguntando qual a diferença da prece e da oração. Basicamente, Caroli, dizem que as orações são repetições, né? Que você tem uma oração pronta. E a prece é mais espontânea. É assim que eu entendo. Eu não sei se tem uma outra definição. Eu entendo mas também as orações são aquelas orações padronizadas, né? Já tem um padrão. que se inspira ali com aquilo que está feito. Enquanto que a prece é aquela oração que brota do nosso coração. Do coração. Isso. E essa prece é exatamente essa amizade que a gente precisa desenvolver, né? Desenvolver com Deus como se Ele estivesse aqui pertinho, como se estivesse, não, Ele está juntinho de nós, né? E aí a gente vai conversando com Ele, vai se pedindo aquilo que a gente precisa, agradecendo também, e isso vai trazendo o mundo espiritual, o mundo de Deus, para junto, cada vez mais para junto. A gente vai ficando mais à vontade com isso, vai deixando de estar lá no céu distante para estar aqui, no nosso coração, na nossa vida. Os amigos espirituais estão juntinhos, Deus está lá dentro. E assim, a gente tem a outra ferramenta é que nos dá essa conversa de mão dupla, que é a meditação. Não é mais preciso, né, falar da importância da meditação, pelo menos para as pessoas que estão escutando essa live, que são pessoas que estão interessadas em saber o que é um caminho espiritual, por exemplo. Todo mundo sabe a grandeza e a importância da meditação. Mas a meditação do Patchwork, ela é um pouco diferente, porque o que o guia nos diz é que quando a gente tem uma dúvida, quando a defesa está grande demais e a gente não consegue superar aquilo que a gente está estudando em nós mesmos, às vezes são padrões que se repetem, a gente faz uma vez, a gente faz a segunda vez, e cada vez a gente sabe que a gente está olhando para aquele padrão, para aquela atitude de uma forma diferente, de um lugar diferente, porque a gente já tirou camadas da cebola antes. Mas tem horas que a gente enterra. E aí é quando o guia diz: medite sobre isso, leve isso para a sua meditação. Então, é quando você traz a pergunta, você quer saber, e você diz que você quer saber a verdade daquilo. Esse é um desejo genuíno do seu coração, saber a verdade do que está te levando a isso. E aí você para, faz a sua oração, a sua prece, você se conecta e abre para escutar exatamente esse eu superior, esse Deus que está dentro da gente.
E quantas vezes a gente faz isso e acha que não escuta nada, e está escutando a gente, é que não percebe. Até que um dia a gente senta, se rende, se entrega e diz: é verdade, eu estou aqui para escutar. Eu não estou mais aqui para me justificar. Eu estou entregue e eu quero escutar. E essa é a meditação que o guia propõe no Password e que a gente aprende a fazer. Isso E isso é lindo. é, que é colocar a gente em contato com a nossa verdade, né? Com essa verdade do eu superior. Que a gente possa parar de ficar buscando fora de nós a verdade. Que a gente possa parar de ficar procurando aqui e ali conselhos e, e coisas que não vão nos preencher e nem nos vão indicar um caminho, um bom caminho. Porque quando a gente para e escuta o nosso coração, né, ele é certeiro. Ele é certeiro. É aquela flecha certeira no alvo. E é por isso que Mas a gente né? é. É por isso que a gente conversando, trocando, eu acredito que a gente está com essa verdade tão explícita nos nossos olhos que, assim, era esse o objetivo da nossa live. Era passar que toda essa metodologia esquisita, dolorosa, complicada, que não termina, que não tem prazo para terminar, ela vale a pena. É possível você encontrar a alegria que o Pessoa pode trazer na vida da gente. São muitos anos, é muito trabalho, é muita disciplina, é muita persistência. Mas o resultado não tem preço. É maravilhoso. É maravilhoso. É, Isso. E era isso, sabe? Porque ainda é um caminho muito desconhecido. E a gente sente, né? Como foi o caminho que eu escolhi no meu coração, eu sinto que isso é importante que chegue a mais pessoas. Já busquei muito, mas no pé foi que meu coração descansou. Ele conseguiu preencher todos os meus anseios. E eu acho que é legal eu poder passar isso para as pessoas, né? Então, quando esse encontro é exatamente isso que nós desejamos, passar para as pessoas a alegria que é fazer parte de um grupo que tem pessoas no mundo inteiro, não é só aqui no Brasil, só ali nos Estados Unidos, tem gente no mundo inteiro, é uma associação internacional, né? E ela nos dá uma sustentação incrível, espiritualmente e também pessoalmente. Então, fica o convite para vocês pesquisarem mais, se quiserem. Eu estou abrindo um grupo de Pathwork agora no dia 21 de março para iniciantes. Robertinha também vai começar o dela em breve. E a gente quer partilhar esse conhecimento e essa alegria que a gente sente, né, nesse caminho de viver desse modo que o Pathwork nos ensina. Então, gratidão. E eu quero agradecer demais por vocês terem acompanhado a gente, por estarem aqui conosco. Então, pessoas que nos incentivam, que nos pulsam no nosso coração, né? Então, só agradecer e dizer para vocês que nós estamos abertos para qualquer pergunta, para qualquer esclarecimento, para qualquer troca, né? E para
que vocês façam parte desse nosso grupo. Eu gostaria também de agradecer, Josi, agradecer, e aí a gente já pode ir caminhando mesmo, de fato, para o encerramento. E mais uma vez a gente pode respirar fundo, para ter os olhos fechados, a coluna reta. Sentir no nosso coração essa deliciosa oportunidade que toda essa egrégora do Pessoa traz para a gente, da gente poder viver esse modo de vida e da gente poder levar para as pessoas. E como eu disse lá no iniciozinho, a gente pode servir e ajudar para poder ser ajudado também. Gratidão a toda a egrégora do Pessoa, a todos os nossos mestres e a você, Josi, que certamente sem você eu não estaria aqui hoje. Eu tenho imensa gratidão pelo teu incentivo. Eu sempre tive grandes dificuldades, mas tenho trabalhado muito com o Pessoa para poder estar aqui inteira falando a minha verdade e trazendo essa verdade para a minha vida, para o meu cotidiano, para a minha profissão, como uma profissão, como um novo ciclo que se abre aqui na minha vida. Então, gratidão a todos vocês que estão conosco. Muito obrigada pela oportunidade de a gente estar. Eu ainda quero dizer para você, Robertinha, que isso é caminhar junto, né? Isso é PEFA. A gente poder dar a mão e caminhar. Então, é exemplo, não é só conversa. É verdade. E aí, gratidão a você também. Então, pedir aqui nesse momento, agradecendo ao guia, a Eva, ao Jun, e acima de tudo, a presença do Cristo, por esse momento de entrega dos nossos corações. Um beijo para todos, para todas, muita gratidão, bênçãos, gratidão, e até uma próxima oportunidade. Assim seja. Haverá. Luz para todos. Beijos.